Fala, criança! E aí, tudo bom? Dormiram bem? E o bucho, tá cheio? Graças a Deus. Tomara que esteja o bucho bem cheio, todo mundo dormido bem direitinho, tudo bonitinho, né? Tudo certo, tudo em paz. Eu espero que nesse momento que você estiver abrindo essa aula, sua casa esteja em paz, sua família, né? Seus pais estejam protegidos, você esteja protegido, tá? Que tudo esteja dando certo. Esse é meu desejo para que nesse momento da aula você esteja bem feliz, de coração tranquilo, suave, para que o aprendizado realmente possa fluir, tá? É a minha mensagem para a gente iniciar a nossa aula. Em nome de Jesus, eu espero que tudo esteja indo muito bem, tá? Deixa um salve para todos. Vamos lá, matemática, vamos ver a página. Hoje trabalharemos a página 185 e o assunto de hoje é esse cara bem aqui, ó, números racionais, tá bom? Números racionais. Essa palavra racional, ela nos remete a um determinado pensamento, né? Porque a gente fala muito, principalmente lá nas séries iniciais, fala de racional, mas ligado a ciências, da aula do tio Lucas, né? Que fala dos animais racionais, os animais irracionais. Só que na matemática, a palavra racional, ela não significa a mesma coisa de ciências, tá? Ela tem uma mudança aí e vai levar para outra historinha. Racional, na matemática, significa que é aquilo que pode se racionalizar, aquilo que pode ser calculado, aquilo que pode ser trabalhado, né? Ok? Então vamos lá. Vamos virando a folhinha e vamos começar com essa leitura que fala sobre números racionais. Antes da gente iniciar a leitura, eu quero pedir para vocês que olhem os livros. Deixa eu encontrar aqui, ó, por exemplo, aqui na página, aqui no cantinho, na página 191, tem um QR Code, né? E esse QR Code, ele sempre que aparecer, gente, toda vez que aparecer o QR Code, você deverá assistir o vídeo, tá? Assista ao vídeo, tá? Inclusive está dizendo aí, ó, assista aos vídeos para ampliar seu conhecimento sobre conjuntos numéricos de maneira divertida. Você verá, inclusive, que o conjunto dos números racionais não contempla todos os números, né? Então, você vai aprofundar de maneira divertida. Onde tiver, onde aparecer o QR Code, você pega seu celular, coloca ali com a câmera ligada na direção dele e faz o estudo, tá? Sempre faça isso. Toda vez que você estiver esperando a próxima aula, eu já quero que você tenha dado uma olhadinha no QR Code antecipadamente. Vamos lá. Números racionais, unidade 1, segundo bimestre. Sejam bem-vindos. Você já imaginou como seria a nossa vida se não tivéssemos criado o conceito de números? Já pensou? Se não tivesse os números na nossa vida, meu Deus, seria muito legal, porque o professor Gessé não ia perturbar a gente dando continha, né? Tô te vendo. Nós contamos tudo ao nosso redor. Por exemplo, o tempo que falta para algum compromisso, quantidade de determinado produto que precisamos comprar para uma festa, o número de fatias para cortar um bolo ou uma pizza, quantas figurinhas ainda falta para completarmos um álbum ou quantas vezes repetimos uma fase no videogame. A história da humanidade está ligada à capacidade que os seres humanos têm de lidar com os números. Em seus primórdios, o ser humano não tinha o conhecimento e a habilidade atuais sobre eles. Aos poucos, nossa espécie evoluiu e aprendeu cada vez mais a respeito dos números. Mesmo assim, ainda há muito a descobrir na matemática. Nós nascemos imersos em ambientes que nos proporcionam contagens. Então, temos certa intuição matemática. E é isso que vamos utilizar para aprender os temas desta unidade. Começaremos com uma atividade e, em seguida, vamos construir os conceitos de maneira prática. Provavelmente você já fez medições utilizando régua. A seguir, faremos umas atividades para analisar a medida de alguns objetos.
tá? Pegue sua régua bem bonitinha, tá? Aquela régua lá de florzinha, ou então aquela régua do Batman que você tem aí, e vamos trabalhar. Observe a figura, né? O nome desse instrumento aqui, olha, vermelho e amarelo, isso é uma régua muito usada por desenhistas, né? Engenheiros também, em obras e etc. Chama-se escalímetro, tá? Vamos lá, serve para transformar escalas. Continuando. Jogo rápido. Ó, ele disse que na primeira parte nós começaremos fazendo um exercício. Então vamos exercitar, né? Os objetos na sequência foram medidos com uma régua. Anote as medidas obtidas e responda à pergunta. Medida da borracha. Meu Deus, quem sabe dizer quanto mede essa borracha? Vai do 0 até o 4. Quanto 4 que ela mede? Hein? Pois é, aí você coloca aí, né? Você observa e coloca. Medida da caneta. Foi do 0 até o 15. Aí. Cada tracinho desse é uma medida. Aí você vai colocar lá a sua medida. 15. Deixa eu escrever para você ver, para ficar bem nítido no seu pensamento, no seu raciocínio, tá? Olha, 15,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, parou no 15, aqui é o 15,7. Cada tracinho desse aí significa 15,1, 2, 3 e aí vai embora, assim por diante, tá bom? Você já com certeza ouviu falar desse tipo de número em algum momento, em alguma série inicial. Você já conhece isso. Medida da tesoura. Olha, a mesma coisa. A tesoura saiu do 0, medida 0 foi até a medida, passou do 13 um pouquinho. Quantos ela passou? Confira. Quanto deu? Aí você escreve a resposta aqui embaixo, tá bom? Escreva a resposta aqui embaixo, a medida da tesoura. Ok. Você utilizou apenas números inteiros para representar as medidas desses objetos? Justifique a sua resposta, tá? Você utilizou somente números inteiros para representar a medida desses objetos? Aí tem a medida da tesoura, tem 3 medidas lá. A tesoura, a caneta e a borracha. Então, essas medidas, você utilizou somente números inteiros, o tempo todo deu certinho lá o número. Se foi o tempo todo inteiro, número certo, exato, você coloca, sim, utilizei apenas números inteiros. Justifique. Porque os números eram exatamente cheios, né? 1, 2, 3, 4, 5 em cima, né? Então você coloca aí. Se por acaso você utilizou números que não eram inteiros, como a gente mostrou no caso do 15,7, que era da caneta, então você escreve lá. Não usamos apenas números inteiros, nós usamos também números, aí você escreve aí, números decimais. Esses são os números decimais. Ok? Vamos lá. Justifique a resposta. Aí você cria uma justificativa para colocar aí para gente. Seguiu. Vire a folha. Página 188. Para representar corretamente algumas das medidas da atividade anterior, você precisou utilizar números decimais, pois não foi possível registrar a medida exata dos objetos apenas com os números inteiros. Foi exatamente dessa forma que os números racionais foram criados. Com o passar do tempo, a humanidade sentiu a necessidade de fazer medições e percebeu que os números naturais inteiros não eram suficientes. Surgiram, então, os números decimais e as frações, tá? Então, em determinada época da vida humana, percebeu-se que os números, somente número inteiro e somente número natural não era suficiente, precisava de números a mais. Continuando a leitura. Há indícios de que os egípcios da antiguidade tenham inventado as frações.
Você já estudou que no Egito Antigo era necessário remarcar as terras reservadas para a agricultura à beira do rio Nilo, após suas cheias. A gente já viu isso lá anteriormente, lá nas séries iniciais, sobre o Egito Antigo, a prática que eles tinham de sempre estar remarcando a terra. Assim, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Vamos falar um pouco dele aqui embaixo. Heródoto, importante geógrafo e historiador grego que viveu de 485 a.C. a 425, relata que o rei Sesostris dividiu algumas terras entre os egípcios, com a intenção de obter lucros por meio da cobrança de impostos. Os terrenos eram retangulares e de mesmo tamanho. Porém, as cheias do rio Nilo, após as cheias do rio Nilo, algumas demarcações das terras eram perdidas e, por vezes, as medidas de alguns terrenos ficavam menores. Várias pessoas notificavam o rei sobre o fato. Os medidores, então, recalculavam o tamanho de cada terreno para cobrar os impostos sobre a área real. Os medidores, também conhecidos como estiradores de corda, utilizavam uma corda para realizar o trabalho. A unidade de medida adotada era chamada cúbito ou côvado, também conhecida como unidade do faraó. O cúbito era equivalente à distância da ponta do dedo médio ao cotovelo do faraó. Então, o que corresponde a aproximadamente 45 centímetros. As cordas utilizadas para as medições tinham diversos nós com a distância de um cúbito entre eles. Essas cordas eram usadas como um instrumento de medida, uma espécie de régua da época. Para fazer essas medições, os estiradores comparavam a corda com o contorno da porção de terra a ser medida. Assim, verificavam quantas vezes o cúbito cabia naquele contorno. Porém, nem sempre o cúbito cabia um número inteiro de vezes no comprimento. A necessidade de fazer medições com precisão levou os egípcios a criar subunidades do cúbito, ou seja, fracionar a unidade. As primeiras frações a serem utilizadas pelos egípcios da antiguidade foram as unitárias, ou seja, com o numerador 1. Para indicá-las, empregavam os símbolos que representavam os números naturais, acrescentando um hieróglifo na parte superior, o qual significava parte. As frações unitárias eram utilizadas relacionando parte e todo. Vejam algumas representações empregadas no Egito Antigo. Essas são as representações, Um quinto, um sexto, um décimo, um centésimo, através de símbolos, Então, isso aqui eram os hieróglifos, ok? E como a gente viu lá, a unidade do faraó, Ela saía da ponta do dedo médio até o final do cotovelo, ele fazia isso, e essa corda recebia um nó, nesse nozinho ali, ele tinha uma unidade de medida. Mas muitas vezes faziam-se vários nós, várias medidas, ok? Dali do braço do faraó, e essas medidas elas não eram suficientes para dar um resultado exato. Então, com esses resultados não sendo exatos, o processo era ineficaz. Ele não era um processo eficiente, Sempre estava sobrando ou faltando um pedaço de medida. Então, com isso, resolve-se, no Egito Antigo, criar as frações, as unidades de fração, tá bom? Então, a partir daí é o primeiro relato que a gente tem da criação das frações. Lembrando que elas vieram de onde? Lá das remarcações de terra que ficavam às margens do rio Nilo. Beleza? Quem entendeu, fala Pois é, eu entendi. Se você não entendeu,
Você pausa o vídeo, você lê o livro, volta a aulinha mais 1 minuto e escuta e assiste tudo novamente, tá bom? Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente tira a sua dúvida com todo cuidado, tá bom? Vamos seguindo. Percebemos que as frações se originam da necessidade de fazer medidas e registrá-las. Com o desenvolvimento da matemática, os registros se tornaram muito mais simples e acessíveis, o que facilitou a compreensão e a propaganda de informações e a propagação de informações, tá? Vamos lá. Atualmente, as frações e os números decimais fazem parte do nosso cotidiano. Veja algumas situações. Gabriel fará um bolo de chocolate. Observe a receita escolhida por ele. Essa é a situação número 1, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que Gabriel fez aí, ó. 3 ovos, 1 xícara de água morna, 3/4 de xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de achocolatado, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de café de canela em pó, sendo opcional, e manteiga. Aí tem um modo de preparo, né? Ele vai bater no liquidificador, colocar água, óleo, açúcar, achocolatado, canela, tudo em uma vasilha, vai peneirar a farinha de trigo e despejar nela a mistura líquida que você fez no liquidificador. Vai misturar e aquela coisa toda, tá bom? Então, se você quiser ler a receita com mais cuidado, você continua aí e você observa. Dá até para fazer em casa, hein? Verificar se essa receita está valendo mesmo e manda um pedaço para mim. Situação número 2. Observe a tabela de preços de alguns itens da cantina da escola de João. Preços, né? Vamos lá. Pão de queijo, R$ 3,70. Salgado, 5. Cachorro quente, 5. Sanduíche, 5,50. Fatia de bolo, 4,50. Suco natural, 5. Chá, 3,50. Água de coco, 4. Achocolatado, 4,50. Fruta, 2,50. Né? Então a gente teve aí a presença de vários números que não eram exatos, eram números decimais, dentre todos os números que já estavam descritos, tá bom? Situação número 3. Ana ligou para uma pizzaria e pediu meia pizza de frango com requeijão e meia napolitana, tá? Meia, metade e metade são números não inteiros, portanto números fracionários ou números racionais. As 3 situações ilustram cenas do cotidiano, nas quais utilizamos frações e números decimais. Com esses números, temos um novo conjunto, o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Isso aqui, galera, é importante a gente observar que você já conhecia anteriormente, lá quando você iniciou sua vida escolar, você conheceu os números naturais, né? Depois, quando você chegou aqui no 7º ano, você começou a estudar os números inteiros, formado pelos números positivos e números negativos. Agora, você tem a presença dos números racionais. Então, observe que os conjuntos eles vão aumentando. Conforme a necessidade da humanidade, os números vão aumentando e os conjuntos vão se diversificando, vão ficando diferentes, tá bem? Então vamos lá. Na representação do conjunto natural, a gente tem o conjunto natural representado pela letra N. Tá aqui, ó, conjunto natural, letra N, escrito assim, ó, N com uma perna mais grossa, não é isso? Os números inteiros representados pela letra Z. Números inteiros. E agora o conjunto dos números racionais representados pela letra Q. Você tem que saber isso aqui, tá? N, Z, Q. N são os naturais, tá? Naturais. Z são os números inteiros, ok? Que são os números racionais.
Precisa saber isso? Sim. Cai na prova? Cai na prova, tá? Isso aí a gente tem que saber, porque às vezes a prova, a atividade lá, o problema, ou até o concurso, quando você for maior, quando você for mais velho, for fazer um concurso para alguma outra coisa, ele não vai dizer para você, olha, o número é natural ou o número é inteiro. Não, ele só vai te dizer assim, ó, sabendo que o conjunto Z ou sabendo que o conjunto Q, aí você tem que saber que conjunto é esse, tá bom? É preciso saber, isso é fundamental para a vida escolar. Vamos lá, continuei. Já estudamos o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros. Vamos relembrá-los. Tá aqui. Isso aqui, só para a gente lembrar, natural 0, 1, 2, 3, até o infinito. Inteiros começa com os números negativos e vem para os números positivos. E os conjuntos racionais é uma ampliação de tudo isso. Tá? Uma ampliação. Vamos ampliar tudo. É o conjunto dos números racionais. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, na qual o numerador deve ser um número inteiro e o denominador um número inteiro diferente de zero. O denominador não pode ser zero. Ficando assim, ó, que é racional é um número dividido por outro, forma de fração, sendo que A e B são números inteiros. Mas o B, ou seja, o número aqui debaixo, não pode ser o zero, ele tem que ser diferente de zero. Quando for zero, ele não vai ser número racional. Quando for zero, ele nem vai existir na forma de número, porque não existe um número dividido por zero. Quer ver uma coisa só? Vamos supor que eu tenho 10 dinheiro e eu não dou para ninguém. Então, houve divisão? Não houve divisão. Então, se eu tenho 10 dinheiro e não dou para ninguém, esse 10 dinheiro não foi dividido. Então, não existiu divisão. Por isso, não existe número dividido por zero. Tá bom? Toda vez que alguém disser que está dividindo por zero, a conta não existe. Essa conta está errada. Lembre-se que uma fração A e B, o A é o numerador, ou seja, o número de cima é o numerador e o B é o denominador. O traço fracionário indica a divisão. Tá? Temos uma divisão aqui. Numerador dividido pelo denominador. Portanto, o B não pode ser zero, pois uma divisão por zero é uma indeterminação matemática. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Indeterminação, em resumo, não existe. Como a fração indica uma divisão, podemos escrever os números inteiros na forma fracionária. O que ele quer dizer aqui? Que todo número pode se tornar uma fração. Basta eu colocar 1 embaixo dele. Ó. 5 mais 5. Mais 5 sobre 1. Pois 5 dividido por 1 é 5. Menos 8. Menos 8 sobre 1. Pois 8 dividido por 1 é menos 8. Tá, e aí vai. 0 dividido para 1. 0 por 1 é 0. Tá, ok? Lembrando que 0 dividido por 1 é diferente de 1 dividido para 0. Então, 0 por 1 existe. Eu não tenho nada. E dividir com você o que eu tenho. Você vai ficar com nada. Né? Tem resposta. Mas quando eu não divido com ninguém, é uma indeterminação matemática. Lembre disso. Volte o vídeo, dá uma assistida para você compreender melhor. Para indicar um sinal em uma fração, podemos escrevê-lo alinhado com o traço fracionário. Né? O garotinho está com os braços abertos aí, a parte de cima e a parte de baixo. De cima é o numerador, de baixo é o denominador. Tá? Observe o diagrama. Vamos lá, vamos entender, compreender esse diagrama. Na sala de aula, na nossa sala, esse diagrama para vocês, eu já falei sobre ele, já conversamos sobre ele, mas eu disse assim, olha, exatamente para não falar diagrama, né, aquela coisa toda, eu falei assim, ó, na casa de vocês existem aquelas panelas, os jogos de panela, ou então aqueles potinhos, né, que a mamãe guarda lá no alto, aqueles potinhos de Tupperware, aquelas coisas que sempre estão guardadinhas ali, né? Pois é. E aí o que acontece? Sempre uma daqueles potes ou uma daquelas panelinhas cabem dentro de uma outra maior, que cabe dentro de uma outra que é maior, e outra maior, e cabe em outra, e em outra, até o mundo acabar.
né? Então, é desse jeito que funciona. Aqui, ó, nós temos essa primeira panelinha, né? Entre aspas. Qual é essa primeira panelinha? A panela dos números naturais. Que inteiro nada, ia errando. A próxima panelinha aqui, ó, que cabem todos os naturais e mais alguns elementos, é a panelinha do número inteiro do conjunto Z. A panela maior, que cabe todo mundo dentro, é a panelinha do número racional. Não é isso? Sempre aumentando os tamanhos, ok? Então, é assim que a gente vai tratar os conjuntos numéricos, como ampliação. Sempre é uma ampliação. Quando ele muda, eles estão ampliados. Aí tem as relações entre eles, tá? Olha, esse sinal aqui, ó, está escrito aqui embaixo, significa contido. Quando ele está assim, é contido. Quando ele está para o outro lado, significa que ele contém. Então, vamos lá. Os naturais está contido dentro do inteiro, ou seja, ele está dentro. O natural está dentro, ou está contido nos números. O inteiro está contido nos números racionais. Os naturais está contido, ou estão contidos, nos números racionais. Ou ainda fazendo o contrário. O número inteiro contém o número natural. O racional contém o número inteiro. E o número inteiro, aliás, e o número racional contém o número natural. Fechou? Grave isso aí que vai aparecer no exercício para você. Os números decimais exatos, como 3,7, e as dízimas periódicas, como 0,33333, também fazem parte do conjunto dos números racionais, pois podem ser escritos na forma de fração. Está aqui, ó, 3,7, 37 décimos. 0,3333 é 1/3. Tá bom? Vire a folha. Jogo rápido. Vamos fazer esse exercício. Aqui, ó, complete as colunas com símbolos pertence ou não pertence. Aí você vai dizer aqui, ó, por exemplo, o primeiro é meu, o resto é seu. Eu vou fazer para você ver, tá bom? Depois você ainda diz que eu sou mau, né? Pois é. Então, Papai do Céu tá vendo. Vai ficar assim, ó. Número. Esse número é um número natural? Pertence aos naturais? Não, não pertence. Então, ele vai ficar desse jeito, tá? Ele é um número inteiro? Isso aqui é um número inteiro? Também não. Então, ele não pertence também. Ele não é inteiro e ele também não é natural. E ele é um número racional? Sim, é um número racional. Então, ele pertence aos racionais. Aí você vai preencher o restante da tabela. Vai dizer se pertence ou não pertence até o fim do mundo. Beleza? Na próxima aula tem correção sobre isso. Vamos lá. Frações... Opa, por que fechou, neném? Poxa vida, e agora? Vamos voltar lá, hein? Bananana, bananana. Calma aí. Frações e seus significados. Voltamos. Podemos pensar na divisão como uma sequência de subtrações a qual resultará em um resto igual ou diferente de zero. Quando dividimos um número qualquer por outro, reduzimos o número a ser dividido em tantas vezes o número pelo qual este está se dividindo. Ou seja, assim como a multiplicação pode ser representada como uma soma, 3 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5, né? Por exemplo, a divisão pode ser representada contando quantas vezes certo número é subtraído. Por exemplo, 6 dividido por 3. Fazemos 6 menos 3 até não restar mais nenhum número. 6 menos 3, 3. Tira 3 de novo. 3 menos 3, 0. Pronto. Quantas vezes nós fizemos a subtração? 2 vezes. Então, 6 dividido por 3 é 2. Assim como foram feitas 2 subtrações, a resposta de 6 dividido por 3 é 2. Outro exemplo. 28 dividido por 3. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? O 28 tirando 3.
Tira 3, 25. Tira 3, 22. Menos 3, 19. Menos 3, 16. Menos 3, 13. Menos 3, 10. Menos 3, 7. Menos 3, 4. Menos 3, 1. Opa, 1 não dá mais para subtrair. Então, dizemos que quantas subtrações foram feitas? Está aqui no seu livro. 9 subtrações. E esse que não deu de fazer mais, ele é chamado de resto. Deu 9 subtrações e sobrou um número. Ok? Então, vamos lá. Restou um número. Fração como parte do todo. O numerador representa a parte do todo que queremos destacar e o denominador em quantas partes o inteiro foi dividido. Veja os exemplos. Pedro ainda tem no prato 1/2 de uma pizza. Marcos tem 1/4 de pizza. Tá aqui, ó. Tá? O 1 é o numerador, é quanto tem. O 4, que é o denominador, é em quantas partes foi dividido. Tá aqui, ó. 1/4, ele tem um pedaço de 4 que estavam aí. O outro dividiu em 2 pedaços, então ele só tem um de uma divisão para 2, tá? Vire a folha e continua. Vamos continuar o trabalho. Miguel faz coleção de carrinhos. Ele tem uma prateleira em seu quarto com 56 lugares para guardá-los e já tem 38 carrinhos. Podemos dizer que Miguel tem 38 56avos da coleção. Beleza, ele tem 38, mas no total são 56. Então, 38 56avos. Fração como quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Então, é usar a fração na forma de divisão. Vimos que o traço fracionário representa uma divisão. Dessa forma, a fração pode ser interpretada como quociente, ou seja, o resultado de uma divisão. Exemplo. Paula fez 3 litros de suco de abacaxi. Ela quer armazená-lo em 2 garrafas com a mesma quantidade de suco. Quantos litros de suco Paula deve colocar em cada garrafa? A situação pode ser representada com a fração 3/2, pois Paula tem 3 litros de suco para armazenar em 2 garrafas. Para descobrir quanto suco deve ser colocado em cada garrafa, vamos fazer uma divisão. Então, divide o numerador, que é o 3, pelo denominador, que é 2. 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2, 1. 1 dividido por 2 não dá. Ela colocou 0 aqui, ó. 0. Toda vez que a gente coloca o primeiro 0 numa divisão, colocamos também uma vírgula. Isso é para você relembrar que você já aprendeu isso na 4ª série. 3º ano e 4º ano você aprendeu isso, tá? Aliás, 4º e 5º, tá bom? Mas aí, se você tiver dificuldade na divisão, fala comigo que a gente tenta resolver isso aí, tá? Não é problema, não. Então, vamos lá. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2 é 10. Subtraindo 10 menos 10, restou 0. Como eu já encontrei o resto, então eu digo que 3/2 é igual a 3 dividido por 2, que vai dar 1,5. Paula deve colocar 1,5 litro de suco em cada garrafa, ou seja, 1,5 litros. Variações dos números racionais. Que página estamos? 195. Pronto, vamos lá. Continua. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Observe. Está aqui, ó, 10/2. 10 dividido por 2, 5. Está aí, ó, tá bom? 6/5. 6 dividido por 5, 1,2. Lembrando que tem que fazer a continha de divisão o tempo todo, tá? Não é simplesmente pegar o número e coloca lá, o número apareceu. Não, não é assim. Você tem que realmente fazer o cálculo, pega o número, divida. É a melhor maneira para você aprender, tá? Principalmente nesse momento que agora você está no 7º ano. Não tem jeito, caneta na mão e vambora, vamos que vamos, tá bom? 9/4, pega o 9, divide por 4, 9 por 4, quanto deu? Aí 2, sobra quanto?
coloca a vírgula, coloca o zero, aquela coisa toda, né? Então, desse jeitinho aí. Aqui também é a mesma coisa, 1/3 também é uma divisão, e 23 onzeavos também é uma divisão, que a gente vai chamar de dízima periódica. O resultado dela é uma dízima periódica. Por que dízima periódica? Aquele número que fica repetindo, 2,09090909, e ele nunca para de repetir, tá? E para esse número que se repete, chamamos de período. Aqui, ó, 0,33333, esse 3 repetido sucessivamente é o período. E isso que tem um número repetido após a vírgula o tempo todo, infinitamente, chama-se dízima periódica. Beleza? Vamos lá. Lembra da divisão 28/3 vista anteriormente? O resultado foi 9 com o resto 1, certo? O resto nada mais é que uma fração da divisão realizada. Como acabamos de ver no exemplo, 1/3 é 0,33. Então, 9 mais 1/3 é 9,333. E o resultado da divisão é 28/3. Vamos aprender a seguir como transformar um decimal em fração. Em um número decimal, a vírgula separa as ordens inteiras das decimais. Vamos relembrar os nomes das ordens. Observe alguns números representados na tabela. Ordens inteiras, unidade, dezena, né? Décimo, centésimo, milésimo. Aqui nós temos a vírgula, por exemplo, 3,5, 0,62, 1,028, milésimo, centésimo, décimo. Casa das vírgulas, unidade, dezena, centena, milhar e vai embora, tá? Isso aí não tem fim. Seguido, 3,5 são 3 inteiros e 5 décimos, ou 35 décimos. Assim, podemos escrever esse número da seguinte maneira: 35 décimos. Olha, desce, pega o 10, coloca o 10 aqui embaixo. Tira a vírgula do 3,5, vira 35 e décimos. Divide por 5, que é uma simplificação. 35 por 5 dá 7 e 10 por 5 dá 2. Isso é simplificação de fração. Também, isso você já aprendeu também no 6º ano. Se você tiver dúvidas, fala, diga onde é a dúvida, que a gente vai fazer uma aulinha específica para isso, tá bom? Eu acho que às vezes você tem dúvida na simplificação. A gente pode fazer uma aulinha só de simplificação para entender melhor, tá bom? Vamos lá, é só não deixar eu esquecer e realmente comentar. Comente, fale, para a gente poder entender o que está se passando. 62 centésimos. Teremos então 62 sobre 100, porque o nome é centésimos, né? Quando ele tem aqui, ó, uma casa após a vírgula, ele é décimo. Quando ele tem 2 casas depois da vírgula, ele é centésimo. Se tivesse 3 casas, milésimo, tá? Como esse número aqui, ó, 0,28, 1,028. Milésimos, coloca o 1000 embaixo. Aí é só simplificar e partir para o abraço, tá? Vamos lá. Podemos ainda escrever de maneira prática. Transcrever para o numerador os algarismos do número inicial sem a vírgula. 138, era 13,8, virou 13,8, 13,8 virou 138. Quantas casas ele tem depois da vírgula? Uma casa. 138 sobre 10. Pronto. 0,91. Quantas casas? 2. Então, 2 zeros. 91 sobre 100. Você está entendendo? Pois é. Aqui temos uns exercícios para a gente ficar fortinho. Tá bom? E aí, eu acho que a gente para por aqui. Tá bom? Na página 196, você produz o exercício. Vai transformar os decimais em frações. Os decimais você vai transformá-los em frações. Simplifique sempre que for possível. E as frações em números decimais. Decimal em fração, fração em número decimal. Se for possível, simplifique. Tá? Aí a gente vai parar por aqui. Na próxima aula nós temos comparação de números racionais.
Deixa eu ver o que mais. Isso aí você já pode ir dando uma olhada, tá? Entre na forma decimal, na forma fracionária, comparação entre número decimal e fração, números racionais na reta numérica, módulo de um número, olha só que beleza. Módulo a gente não precisa nem bater cabeça, né? Módulo é o número sem sinal, lembra disso? Só você pegar o número, tirar o sinal, nem mais, nem menos, e ele é o módulo. Números opostos, também é a mesma coisa. É a mesma coisa não é igual ao módulo. Eu quero dizer que é a mesma coisa na matéria de simplicidade. Números opostos, troca o sinal. Se está mais, fica menos. Se está menos, fica mais. Isso aqui eu já quero que você dê uma lida, uma olhada e inclusive já faça exercício sobre módulo, sobre números opostos ou simétricos e tudo mais que a gente já estudou. Faltando apenas a parte de comparação. Número inverso. Olha, número inverso é interessante. O que é número inverso? É o número de cabeça para baixo, né? Pega o de baixo, vai para cima, e o de cima vai para baixo. Por exemplo, 7 nonos, qual é o inverso disso? 9 sétimos. 21 nonos, 9 21avos. Sempre assim. Pega o de baixo, vai para cima, o de cima vai para baixo. Quando ele aparece sem nenhum número embaixo, quem é que está embaixo dele? É o 1. Então, a gente coloca o 1 para cima e o número vai para baixo. Tá? Sempre é isso. Então, galera, nós vamos parar aí. Faltou apenas a parte de comparação, tá? Que essa parte exige um pouco de cálculo. Nós já estamos com mais de 40 minutos de aula e eu não quero que vocês fiquem cansados, tá bom? Não é esse o objetivo é outro, é aprendizado. E aí você já vai fazer os exercícios. Vou deixar livre até a página 208 para você fazer tudão, mas ainda não faça aquilo que a gente não explicou, que é a parte de comparação, tá bom? Galera, salve, salve, essa foi a unidade 1. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, fui!